Estamos aqui no nosso primeiríssimo encontro da semana Evolução Vou Gabaritar Língua Portuguesa. Qual a importância desta semana? Família, eu separei conteúdos relevantes com aulas gratuitas nesse formato aqui, ó, super qualidade para vocês e só conteúdo que certamente vai fazer a diferença para o seu aprendizado. A minha intenção é te mostrar o português com outros olhos. São os olhos da lógica. Acredite se quiser, gramática tem lógica. Toda regra gramatical tem lógica. É só você sentar o seu bumbum na cadeira e estudar que você vê isso. Só que eu estou aqui para facilitar esse processo, para te mostrar os atalhos do aprendizado da língua portuguesa. E claro, né, se você está aqui ao vivasso comigo, você tem interesse em passar em concurso público. E aí, você sabe, né? Toda hora entra matéria nova, entra contabilidade, sai AFO, entra informática, sai informática, vem lá estatística, né? Aquela coisa, aquela insegurança sobre os editais, mas uma coisa é certa. Sempre vai ter língua portuguesa. E ela sempre vai ser um calo no sapato, calo no pé, na verdade, né? De muita gente, que quando você calça o sapato, você começa a mancar. Porque língua portuguesa, família, não é um conteúdo que é paixão da galera. Nem todo mundo senta num bar para falar de gramática e quando acontece isso, o pessoal sai de perto, né? Tipo um ET, né? Vai ficar falando de próclise aqui na mesa, na cadeira de mesóclise, na cadeira de mesa vai beber uma cerveja. Então, a língua portuguesa não é conteúdo específico. Não é aquela coisa que você estuda com muita alegria e muito amor. Porém, quando você aprende do jeito que tem que ser, você começa a acertar questões. Eu sempre falo, a motivação na minha aula jamais vai ser uma frase bonita, uma frase de efeito, uma frase marcante. Eu não vou ficar, a motivação vem... Não, porra nenhuma. Eu quero que você aprenda a acertar questões. O certo, acertar as questões é o que vai te motivar. E tem algo também que existe de motivação no erro, né? O erro também pode te motivar. No momento em que você entende por que você errou. Porque errar uma questão acontece, todo mundo erra, né? Igual fazer feijão, ninguém vai acertar de primeira. Vai ficar um lixo o feijão antes de você começar a entender a parada, né? Só que quando você começa a acertar, você começa a pensar, caraca, tô mandando bem, começa a chamar a galera para comer feijão na sua casa, começa a meter aquela linguicinha, aquele bacon, começa a fazer, daqui a pouco tá fazendo uma feijoada, irmão. Porque você já entendeu o processo e agora é só aprimorar. Com o estudo é a mesma coisa. Você começa a acertar as questões de português, isso começa a te motivar, isso começa a te fazer querer mais e com certeza, quanto mais questões você fizer, melhor. O seu sobrenome tem que ser questão, tá? Não importa o seu nome, mas o sobrenome tem que ser questão. Você tem que ser viciado em questão. Tem que chegar ao ponto de olhar uma questão e falar assim, ó, eu tô achando que essa questão aqui é da banca IBAD. O cara fala, caralho, meu irmão, tá fera mesmo, hein? Sei nem que banca é essa. Pois é. A questão é, a língua portuguesa não interessando o concurso, não interessando se é carreira policial, se é carreira de tribunal, se é carreira pedagógica, se é carreira da saúde, não interessa, ela vai fazer a diferença para sua aprovação. E eu tô aqui justamente para falar sobre isso. Aqueles conteúdos em que os alunos ainda apresentam um problema. E o problema não tem outro, né? É errar. Você começa a errar. E aí eu sempre falo, se você vicia em questão, você começa a ver no erro algo positivo. Porque, vamos lá, errar em casa é o ideal, que você não pode errar lá no dia da sua prova. Então, a minha intenção aqui hoje é mostrar 3 conteúdos gramaticais de muita importância. Só que não é só hoje não, tá? Hoje é só a aula 1. Teremos aula ao longo da semana. Para cada dia, um tema escolhido. Para cada dia, conteúdos gramaticais escolhidos para você entender como eles caem. E hoje a gente selecionou sintaxe concordância, né? Barra concordância. Você vai entender que uma coisa tem tudo a ver com a outra. Funções do ser e pontuação. Coisa pra caramba, malandro. Tu tá ferrado de estudar hoje, hein? Na verdade, não é ferrado, né? Você tá bem. Você vai ter oportunidade de entender 3 assuntos que vão cair na tua prova. Nem sei que prova é a sua, irmão. Nem sei que prova é. Mas eu sei que concordância, que pontuação e que partícula C vai cair ou tem uma chance, assim, quase certa de cair. Então pensa no ganho que você vai ter com essa aula 1 gratuita aqui no meu canal do YouTube. Cara, é muita coisa. Se inscreve, manda pra galera, encaminha. Galera, sério, bora participar, porque você tá aqui agora, né? Já deu o pontapé inicial, já entendeu o que você quer pra sua vida. Bora pra tela para começar a falar de análise sintática, concordância, vamos começar a falar sobre o sujeito. E o sujeito tem que começar a aula, tem uma parada meio chata pra te falar, cara. Aí, meio chato isso, confesso. O que tu tem pra me falar de chato? Pô, tu aprendeu erradão o sujeito, cara.
ao longo da sua vida, infelizmente, a gente aprendeu errado. Qual é a definição de sujeito? Pode comentar aí. O chat está aqui, irmão. Comenta aí. O que você acha que é o sujeito? Qual seria a definição de sujeito? Se alguém te perguntar na rua, vem cá, senhor, tudo bem? Qual é o seu nome? Meu nome é Bruno. Bruno, o que é sujeito? Tu vai falar assim, ó. O sujeito é quem pratica a ação. O sujeito é quem age. O sujeito é quem faz a ação do verbo. E eu vou te falar, não é não. Pode ser, mas não é. Se eu falo pra você que o sujeito é quem pratica a ação, tô dizendo pra você que essa frase aqui não existe na vida, então. Né? A vidraça quebrou. Quem é o verbo? Se eu perguntei quem é o verbo e tu pensou em falar vidraça, bora repensar tudo aqui. A vidraça não é verbo, pô. O verbo é o quebrou, conjugado ali, terceira pessoa do singular, quebrar, né? Conjugadinho no pretérito perfeito, coisa linda, né? Na tela, quebrou é o verbo. E o que quebrou? A vidraça. Minha família, a vidraça é o sujeito, cara. Eu perguntei pro verbo quebrou o que quebrou e a resposta veio, não veio a vidraça? Então, vou te perguntar uma coisa e você pode responder. A vidraça é quem está praticando a ação, porque você aprendeu assim. Você aprendeu que o sujeito é quem pratica a ação. Foi ou não foi? Na sinceridade aqui, entre amigos. Aprendeu. O sujeito é quem pratica a ação. A vidraça está praticando alguma ação, família? Resposta: não. Ela não pratica ação. Ela não está quebrando nada da vidraça. Ela está sofrendo uma ação. Então a expressão vidraça nessa frase não pratica. Ela sofre. Olha essa frase. Ele foi alvejado pelo atirador. Galera, quem foi alvejado? Ele, sujeito. Aí eu vou ter que perguntar novamente. Esse sujeito, ele aí, tá praticando a ação de alvejar ou tá sofrendo? Resposta: tá sofrendo. Então esses dois caras que eu destaquei como sujeito aqui, na nossa aulinha de português, não são o elemento que pratica a ação. Então joga fora a definição de que o sujeito é quem pratica, porque ele pode sofrer uma ação. Nessa frase aqui, ele sofre. Nessa frase aqui, ele também sofre, ele não é o agente. Agora, o sujeito, logicamente, pode praticar uma ação. Então, olha isso, uma definição básica, uma parada de, sei lá, do ensino fundamental, no teu tempo era ginásio, que eu sei, o sujeito não é o elemento que vai necessariamente praticar. Entendeu isso? Tô feliz. Vamos para a tela. Dificuldades para achar o sujeito, porque você sabe, sempre soube, sempre te falaram. Para achar o sujeito, você pergunta para o verbo quem é, né? Pergunta para o verbo, não tem jeito. E aí, minha família, nem sempre vai ser fácil achar o sujeito. Nem sempre vai ser a tarefa das mais fáceis, né? Porque o sujeito ele pode estar simplesmente, né, no mundo ideal, na ordem direta. Mas e aí, se não tiver? Olha para a tela. Não importa as desculpas. Quando ocorre, qualquer tipo de agressões contra uma mulher. Família, começou a frase com o não e depois veio o verbo importar. Aí o meu conselho é, pergunta para esse verbo quem é o sujeito. Quando rola o advérbio não, ele tem que entrar na pergunta, tá? Segredo nosso aqui, ele tem que entrar na pergunta. Tem que botar o não na pergunta. Vai lá para a tela, por favor. O que não importa? Resposta: as desculpas. Ah, então esse carinha depois do verbo, ele é o sujeito, né? Temos uma frase que está na ordem indireta. Se você reconhece que essa frase está na ordem indireta, automaticamente você chama o cara de sujeito, você percebe que a frase está errada, né? A concordância não está batendo. O verbo precisa concordar com o núcleo do sujeito. E o núcleo é a palavra desculpas, né? Então o correto seria não importam as desculpas. Ah, quer dizer então que na ordem indireta o verbo continua tendo que concordar com o sujeito? Lógico, com certeza, tá doido? Sem dúvida. Aconteceu aqui nessa região diversas tragédias. O que aconteceu? A resposta não é região. Quando eu pergunto o que aconteceu, a resposta não é nessa região. O que aconteceu, minha família querida? Diversas tragédias, né? Então esse malandro aqui, diversas tragédias, é o sujeito. Só que essa frase não está na ordem direta, né? Mesmo assim, o verbo precisa concordar com o núcleo do sujeito. E o núcleo do sujeito é justamente a palavra tragédias. Tragédias é o núcleo. Então não pode ser aconteceu. O correto é aconteceram aqui nessa região diversas tragédias. Então esse elemento aí, ele deveria estar no plural para concordar com tragédias. Claro, se você quisesse estabelecer
a correção. Então é mais uma frase errada e o reconhecimento do sujeito não é tão óbvio, né? Não é tão óbvio. Por que não é tão óbvio? Porque a frase está na ordem indireta, na tela. Os problemas de atraso da transposição de água do Rio São Francisco certamente vem colocando o sertanejo em uma posição delicada. Cara, eu juro por tudo que é mais sagrado, se você joga uma frase dessa numa rede social, no Instagram, no WhatsApp, não importa. Cara, é raro alguém perceber que você errou. Mas raro, realmente raro. Mas ela tá errada, ela apresenta um erro. E que erro é esse? Lembrando, se a gente tem um chat ao vivo acontecendo, você pode comentar. Bora ver primeiro quem é o verbo, né? Para saber se está certo ou errado. Vem colocando. O que vem colocando o sertanejo em uma posição delicada? Os problemas de atraso na transposição de água do Rio São Francisco. Beleza, o sujeito é grandão, malandro. Só que uma coisa é certa, família, que tem que saber isso. O núcleo desse sujeito é uma palavra só. E a gente tem que saber quem é. Não tem desculpa, não. Você tem que descobrir quem é esse núcleo do sujeito, se você quer saber, lógico, se a frase está certa ou errada. Bora pra tela. O núcleo do sujeito, já fica essa dica aqui de irmão, tá? Ele não pode ser preposicionado. Então o núcleo não pode ser Rio São Francisco, vamos pra tela. Não pode ser água, não pode ser transposição, não pode ser atraso. O núcleo é problemas, né? E o núcleo problemas está no plural. Logo, o verbo está errado. Qual é o erro? O erro, cara, é que o verbo deveria ter o acento circunflexo. Vem com acento circunflexo, colocando o sertanejo em uma posição delicada. Então, esse vem deveria estar com o acento circunflexo, que é, na verdade, a marca de plural. Então, nós temos um erro na frase, mas não é um erro que você pega na pronúncia. A pronúncia não muda. A pronúncia do vem sem acento é idêntica à do vem com acento. Faz nenhuma diferença, parceiro. Só que a frase estava assim errada. Vamos para a tela. O antepassado do cavalo, da anta e do rinoceronte, após evidências comprovadoras por parte de especialistas, habitaram. Esse habitaram é o verbo. E esse habitaram está aparentemente certo, porque está no plural e você percebe uma enumeração. Vê se você não concorda comigo que antes, né, você viu cavalo, anta e rinoceronte na tela. Mas o núcleo do sujeito não é cavalo, não é anta e não é rinoceronte. O núcleo é antepassado. Olha o U aqui apontando para antepassado. Tá todo mundo preposicionado. Você vai simplesmente excluir desses caras a chance de ser núcleo do sujeito. Então, esse maluco aqui, cavalo, anta, rinoceronte, não são os núcleos. Não aconteceu aqui uma enumeração de núcleos. O que você vai ter como núcleo é a palavra antepassado. E essa palavrinha antepassado é um núcleo que está flexionado no singular. Então o verbo habitaram está errado. O correto seria habitou. Afinal, não foi a anta, não foi o cavalo e não foi o rinoceronte que habitou. Foi o antepassado. Olha isso! Foda, né? Aqui nós temos os tipos de sujeitos. Eu queria que você ficasse com a tabela aí mais para consulta, né? Mais para você, já que você recebe material da aula. A aula tem material? Tem! Eu vi o material aí bonitinho em PDF. Aqui nós temos os tipos, ó, simples, elíptico, né? Repara que o sujeito elíptico, ele não está expresso, ele está escondido, ó. Compramos esses livros. Quem compramos? Nós, né? Só que a palavra nós não está na frase, ela está escondida. Então, o que nós temos aqui é um famoso sujeito elíptico, que é quando você sabe quem é um sujeito, mas ele não está expresso, entendeu? Olha essa frase aqui. Os alunos gabaritaram a prova. Não é a primeira vez que conseguem esse fato. Antes do conseguem, você tem a elipse da palavra alunos, né? A palavra alunos está subentendida aqui, aí você consegue perceber no contexto. Jogue o lixo no lixo. Nessa expressão jogue o lixo no lixo, nós temos aquele modo do imperativo, as ordens, né? Quando o verbo está no imperativo, família, o sujeito também é elíptico. Show? O simples tem um núcleo só, composto tem mais de um, tranquilaço, né? O indeterminado é quando você não sabe quem é o sujeito. Quebraram a vidraça. Quem quebrou? Sei lá, malandro. Acreditou-se em suas palavras. Esse aqui, essa expressão, você vai aprender hoje, tá? Você vai embora hoje sabendo muita coisa, inclusive funções do ser. Sinistro. Quando eu falo acreditou-se em suas palavras, essa partícula C vai ser o índice de indeterminação do sujeito. Só que eu não vou falar disso agora, não. Vou falar sobre isso mais pra frente, na aula 1 da semana, evolução, vou gabaritar. Quer gabaritar português? Tem que aprender com a lógica.
Funções do ser, lógica, lógica pura. Você vai conseguir dormir hoje com a cabecinha no travesseiro falando assim, ó, caraca aí, aprendi partícula C. Eu sou foda. Vamos para a tela. Comprar a casa é essencial. O que é essencial? Comprar a casa. Esse comprar na frase, família, está no infinitivo, concorda? E esse comprar, ele não tem referente, você não sabe quem compra. Eu não sei quem compra, né? Então nós temos um caso também de sujeito indeterminado. Quando o verbo está no infinitivo, sem apontar para alguém, sem que você saiba quem é o referente dele. Na tela. Sujeito oracional é quando uma oração exerce a função de sujeito. É importante que todos compareçam. O que é importante? Repara que quem começou a frase foi o verbo é. Aí eu tenho que perguntar para esse verbo quem é o sujeito. O que é importante? Resposta: que todos compareçam. Maluco, o que todos compareçam é o sujeito do é importante. Aí o que você vai ter? Uma frase na ordem indireta. Só que esse sujeito, ele é uma oração inteira, tem conjunção, tem sujeito, tem verbo, então é um sujeito oracional na nossa língua portuguesa. E aqui no 6 a gente tem oração sem sujeito, que é quando você simplesmente não tem a figura do sujeito. Quando que a oração é sem sujeito? Com os verbos impessoais. Quais são? Eu te mostro agora, vamos lá. Verbos impessoais estão aqui, ó. O primeiro mais famoso do universo é o haver, no sentido de existir, ocorrer, acontecer e suceder. Mas olha só, segredo aqui de amigo, hein? O haver nesses sentidos, ele não tem sujeito. Por isso que ele não tem plural. Mas os outros verbos, aqueles outros ali, existir, ocorrer, acontecer, eles têm. Então vamos para a tela. Esses verbos aqui têm sujeito. O haver não tem sujeito. Havia novos alunos, é o haver no sentido de existir, por isso que ele está no singular. Havia, não está haviam. O haviam no plural seria um deslize, seria um erro gramatical. Pô, se eu estou usando o haver no sentido de existir, eu estou fazendo uso de um verbo impessoal. Se o verbo é impessoal, a oração é sem sujeito. Então, havia no singular. Houve terríveis acidentes. Mais uma vez, é o houve, tá vendo? Que é o haver no sentido de acontecer. E o haver nesse sentido, o de acontecer, vai ser impessoal também. Oração sem sujeito. Nunca haverá no Brasil evento desse porte, então haver mais uma vez no sentido de acontecer. Se eu coloco qualquer verbo desses, a frase passa a ter sujeito. Como é que ela fica, família? Existiam novos alunos. Aqui, ocorreram terríveis acidentes. E aqui, nunca aconteceu, né? Por que tem que ser aconteceu? Porque o sujeito é um evento singular. Então, esses verbos aí tem sujeito, mas o haver não. Segundo caso, haver e fazer indicando tempo. Nesse caso, os dois são impessoais. Tanto o haver quanto o fazer. Então, tu não pode colocar fazem meses, né? Tá errada a frase fazem meses. O correto é faz meses na tela. Há meses que eu não te vejo. Faz meses e há meses. Os dois na terceira pessoa do singular, porque a oração não tem sujeito. E verbos que indicam fenômenos da natureza no sentido real. Nevou na montanha, malandro. Choveu ontem, anoiteceu, amanhã. Anoiteceu, minha vida estava no lugar, né? Não tem sujeito nessa frase. Então, nevou na montanha, não tem sujeito. Aí, para a gente começar a trabalhar com questões, eu queria dar uma dica aqui para vocês rapidão. Tomem muito cuidado, muito cuidado, quando nós temos isso aqui, ó. Isso aqui. Que é o sujeito partitivo. Família, isso cai muito, né, em prova. E quando nós temos o sujeito partitivo, eu te garanto uma coisa. A banca vai trabalhar a questão do plural, do singular. Por quê? O partitivo ou o coletivo, eles têm um caso especial para você observar. Que caso especial é esse? Na tela. Partitivo é a maioria, minoria, grande parte, boa parte, né? Quando você tem isso aqui, ó, grande parte dos alunos entendeu a matéria. O verbo entendeu, pô, tá concordando com parte, ou seja, ele tá pegando o núcleo do sujeito e encaixando a concordância. Singular, singular, coisa linda de meu Deus. Só que quando o sujeito é partitivo, nós temos um caso duplo de concordância. Ou o verbo concorda com parte,
ou ele concorda com o cara que especifica, que no caso é alunos. Então, tu poderia ter também corretamente a frase grande parte dos alunos entenderam. Olha que maneiro. É um caso em que o verbo tem dupla concordância. A regra é clara, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Exceção, está diante de uma, né? Exceção. Sujeito partitivo é exceção. Então aqui você vai ter duas versões para o verbo. Olha a questão número 1. Qual o verbo que pode ser corretamente flexionado no singular? Olha que isso, olha que maneiro. A maioria das pessoas passam de 1 a 4 horas em seus dispositivos. 1 a 4 horas. Fica 8 horas no celular, rapaz, que eu sei. O passar, família, o verbo passar nessa frase, ele está concordando com pessoas. Só que pessoas é o centro aqui do especificador da maioria. Porque o núcleo do sujeito, na real, é a palavra maioria, que é singular. Então teria que ser a maioria das pessoas passa de 1 a 4 horas diárias em seus dispositivos. Então, para concordar com o núcleo, tem que ser para, mas o verbo tem dupla concordância. A gramática fala que tanto faz. Aí, certamente, né, vocês comentam, professor, mas isso é sempre na ordem indireta. Olha que interessante, família. Passará a maioria dos alunos. Na ordem indireta, a gramática vai dizer para a gente que somente o núcleo, né? Somente o núcleo vai valer para concordância. Na ordem direta, nós temos dupla concordância. Na ordem indireta, somente o núcleo vale. Então, nessa frase aí, passará a maioria dos alunos, não temos um caso de concordância dupla, temos um caso de concordância única, beleza? Então, esse maluco aqui, a maioria, ele vai definir o singular do verbo. Verbo no singular, a palavra maioria no singular. Colocou na ordem direta, concordância dupla. Então, grava isso. O gabarito da FCC, questão primeira aqui, é a letra A. A FCC é uma banca muito interessante para você treinar. Seus sintomas incluem, ó, o verbo concordando com o núcleo. Velas e lenha produziam, né, sujeito composto, ó, mais de um núcleo, verbo no plural. Comportamento de viciantes ativam o centro de recompensa do cérebro. Ah, é isso então, né? Que a cerveja faz com a gente. Muitos gastam bem mais do que isso. Então, nesses casos, né, o verbo não pode ir para o singular, somente na primeira frase. Ah, garoto, tô entendendo gramática, eu nunca imaginei uma coisa dessa. No mínimo, 1/3 das crianças morriam. A concordância está feita com crianças, mas poderia também ser feita com 1/3. Família, 1/3 das crianças, repara, esse cara aqui das crianças está especificando 1/3. E esse numeral 1/3 é singular, concorda? 1/3, né? Então você tem concordância dupla, 1/3 singular, crianças plural. A banca de CESP, nessa questão maravilhosa, recente inclusive, está dizendo que o verbo está concordando com crianças, mas ele poderia concordar com 1/3, sem prejuízo. Pode ou não pode? Pode. Aí tu fala assim, caraca, professor, é partitivo 1/3? Claro, pô, de um grupo de crianças. Tu não vai entender que 1/3 é uma parte? Então, 1/3 é partitivo. 30% é partitivo. A maioria, grande parte, boa parte, essas palavras, essas expressões entram no nosso caso especial de concordância. E aqui a gente tem um item correto. Não é para errar isso. O cara fala, pô, tem que saber se 1/3 é singular, tem que saber matemática na prova de português. Não, pô, é só usar o bom senso gramatical. 3. O verbo a pode ser trocado pelo fazem, sem prejuízo. Ah, maluco, olha aqui. Há 2 semestres. Aí o cara assim, professor, eu falo fazem 2 semestres. Pô, beleza, tu pode até falar fazem 2 semestres, mas tu tá falando errado. Acontece, o erro acontece. Família, tanto o haver quanto o fazer, os dois, maluco, são impessoais. Então, os dois vão ficar na terceira pessoa do singular. Ou há 2 semestres, ou faz 2 semestres. Os dois são 100% corretos. O que é errado é botar fazem. Fazem não. Fazem você pode amassar e jogar no lixo. Então, o verbo haver pode ir para o plural? Não. Agora, olha o que faz muita gente errar. Se o enunciado colocasse, por exemplo, que prejudica a correção, o cara já ia ficar confuso ali. Caraca, prejudica ou não prejudica? Prejudica, aí o item estaria certo. Mas a banca fala que mantém
Então o item está errado. O grande lance de concurso é saber o que o enunciado quer. Se a gente está confuso com o enunciado, rabisca, puxa a seta, reflete, discute com você mesmo. É o teu momento de passar, então não dá mole, tá? 4. A troca do desenvolveram no plural pelo desenvolveu no singular manteria a correção gramatical do texto. Que maravilha! Menos de 1/3 das companhias desenvolveram casos de negócio. Isso aqui, o desenvolveram está concordando com companhias, que é plural. Mas a expressão que está na tua frente, meu parceiro, é partitiva. É 1/3 de. Então você tem uma concordância dupla. Simplesmente você pode botar o verbo no singular também. Então a banca diz que manteria a correção e a gente precisa concordar com ela. O item 4 é um item certo. Está entendendo o funcionamento do enunciado? O que a questão quer? Concordância, flexão. O verbo está no plural, pode para o singular, está no singular, pode para o plural. É isso que cai. Entender o que cai é isso. Não adianta aprender concordância. Concordância, o verbo concorda com o sujeito. Legal, os meninos foi, a frase está errada. Não vai ajudar em nada na tua vida. O que vai ajudar na sua vida é isso aqui, fazer exercício atual, acertar, errar, ficar em dúvida, pirar o cabeção, queimar a mufa, né, como minha avó fala, né, ainda. Então, tu tem que queimar a cabeça mesmo, irmão. Cansa. A parada cansa. Já viu concurseiro descansado? Eu só vejo concurseiro injetando café na veia, olheira, cabelo horroroso, unha grande, para coçar a orelha enquanto estuda, essa coisa aí que a gente sabe, né? Então na 4 aqui o item tá certo.